Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 367 e minguando até 923 dias, 16 de dezembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Este título está muito interessante. Eu sempre estou pegando a expressão de dentro da sociedade, estou trazendo para este blog diário, para que eu possa, de uma certa forma, trazer consciência em toda a expressão, né? Sobre a minha consciência, fazendo uma mediação sobre esta minha consciência e eu, com aquelas expressões que já tem dentro da sociedade. Isso é importante para que nós possamos conscientizar de todas as formas, ok? Por, é, amor, amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo, né? De 45ª parte, eu dividi ela em muita parte, o amor incondicional, eu dividi ela em três subtítulos, né? Cumplicidade do marido, e hoje, nesse tempo, eu estou produzindo, né, as partes da cumplicidade de Cristo, e depois que eu terminar a cumplicidade de Cristo, eu vou produzir postura política e cumplicidade, ok? Para que nós possamos ter ciência em tudo. Se vocês compreender tudo que está sobre esse amor incondicional, né, em específico, com subtítulos que eles estão produzindo, se você compreender tudo, vocês jamais serão esta vítima social. Não só esse título, mas tudo que foi dito para trás, certo? Tudo que foi dito desde o início, considera todos os erros, tudo que foi dito sobre essa expressão, certo? A Bíblia significativa hoje, ela gera essa contradição em nossa consciência, né? Sobre as numerologia, tudo vem de uma forma assim, né, significativa para nós, para depois ela ser interpretada, certo? De uma certa forma. Às vezes eu falo com a expressão da Bíblia significativa, mas eu trago o sentido dela, principalmente quando fala em numerologia, por exemplo. Hoje em dia nós temos uma ideia de que, né, 144 mil, por exemplo, 144 mil considerando, né, dos anciões que Deus escolheu, os escolhidos que Deus escolheu para fazer um trabalho, para manifestar o amor dele incondicional dentro do Cristo. Hoje na Bíblia significativa era 144 mil. Em determinada situação, ela pode chegar ao número de 144 milhões, por exemplo, dando 10% de toda aquela criação de Deus, tudo aquilo que Deus formou, todos os espíritos que Deus formou dentro do Cristo, certo? E que hoje em dia, se você for contar 10%, vai dar 14 bilhões, né? 444.444, mais ou menos, de espírito que Deus formou dentro do Cristo. É metade expressão macho, né? E a outra metade expressão fêmea, né? Certo? Ele tem esse número par para, de uma certa forma, fazendo um casal para cada par. Entenda isso, ok? Então, em compreendendo isso, então o que que eu quero que vocês compreendam? A numerologia, né? Os calendários nossos, está tudo desalinhado. A Bíblia significativa, hoje ela vem para nós de várias formas. Eu já contei mais ou menos a Bíblia significativa, ela tem cinco cumplicidades, né? Ela tem aí, né, astronomia, astrologia, né?
fauna, flora e numerologia, né? São esses elementos que foi integrado para a Bíblia Significativa para trazer uma tradução. A numerologia, ela existe uma dedicação, um cálculo bem matemático. Muitas das vezes a gente vamos expressando, tentando trazer uma coisa semelhante, trazendo uma informação bem rápida, porque geralmente o tempo para trabalhar isso é muito curto. Quando a gente não tem dinheiro para comprar a mão de obra, os trabalhos que a gente dedica, então a gente se doa pelo aquilo que a gente tem, certo? Mesmo com as condições que a gente tem. Desse meio tempo, vai gerando alguns conflitos entre uma coisa e outra sobre a expressão, porque não tenho esse tempo, né? Não posso pagar por esse tempo, né? Se eu deixar de fazer alguma coisa, alguma das minhas responsabilidades, vai faltar numa outra coisa. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E dessa forma, a gente vai tentando conciliar uma coisa. Mas, por fim, tudo vai ficar alinhado em nossas consciências, certo? Vai ganhar tudo uma forma bem certa para que nós podamos relacionar as nossas consciências de uma forma positiva sobre a palavra da vida, sobre a lei de Deus, né? Para reformular toda essa Bíblia e trazer ela na origem certa, na origem de Deus, ok? A origem de Deus ela é uma expressão da consciência da lei de Deus, que é a palavra da vida, a nossa consciência do nosso corpo interior. Aí o que vai para Cristo, tudo aí vira uma coisa expressiva, porque o Cristo ele vai representar o relacionamento social, ok? Existem várias ideologias, né? Aqui eu estou passando uma informação rápida para fazer um resumo de tudo que foi dito, para que vocês voltem. Se trata isso em parte para que vocês desenvolvam as suas consciências, para que nós possamos, de uma certa forma, nos alinhar, certo? Existe numerologia, muitas coisas que pode estar em contradição. A ideia é passar a informação rápido para vocês ter a consciência naquilo que foi, né, de uma certa forma, foi trabalhado. No futuro, isso tudo vai alinhar em nossas consciências, a numerologia, toda a Bíblia, ela vai ganhar a sua forma correta para que a gente possa relacionar de forma correta, sair do antissocialismo, né, que hoje vem representado pelo anticristo e entrar no relacionamento correto, que é pela nossa consciência, nosso corpo interior e pela glória do corpo comum sendo gloriado com Cristo, certo? Gloriado com Deus interiormente, né? A consciência do corpo interior e gloriado com Cristo exteriormente, porque o Cristo ele vai representar o relacionamento social e que hoje ele vem representando pelo anticristo, pelo antissocialismo, está tudo aí dentro da sociedade, no bloco anteriores, todo eu venho especificando cada coisa. Se vocês não viram, veja, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinaliza o vídeo. Eu sempre deixo na descrição do blog diário um blog antes para que vocês possam acessar com mais praticidade, ok? Para que vocês possam acompanhar tudo que foi dito, que tudo que está sendo dito é muito importante, ok? O blog diário, ele é sempre uma continuação, né? No blog anterior, eu vou ler onde eu parei no blog anterior para que nós possamos dar continuidade e assim seguindo em frente, certo? Sem muitas vezes tranquilamente desenvolvendo isso na nossa consciência. Nunca é demais a gente repetir o que foi dito, porque é assim que entrou o pecado no mundo pela conscientização, fazendo das coisas inconsciente uma coisa comum, certo? O pecado veio fazendo comum, certo? A inconsciência ela passou a governar suas emoções de uma forma comum e aí todas as práticas do pecado passou a ser comum. Então, da mesma forma que isso veio sendo comum, então nós vamos repetindo várias vezes, vai repetindo até que as coisas fiquem alinhado. Antes eu tinha por hábito fazer 19 minutos. Hoje eu estou acrescentando mais, estou querendo chegar até 30 minutos, no meio de 20 a 30 minutos, certo? Pode ser mais, pode ser menos. Eu alcanço esse número 30 também, ele tem uma representatividade muito numerológica dentro da Bíblia significativa. Quando Judas veio entregar
né, Emanuel por 30 melhores de prata, né? A Bíblia fala 30 moedas de prata, mas 30 melhores de prata. No decorrer do blog diário, a gente vamos se conscientizando tudo sobre isso, ok? A ideia é passar uma mensagem rápida e fazer com que a nossa consciência alinhe sobre possibilidade, ok? A proposta de nos conscientizar sobre a nossa origem da nossa consciência interior e na nossa origem da nossa consciência exterior, tá? Todos os dois vai ter uma origem. Essas duas divisões entre Deus e o Cristo geralmente, né, ele vai representar no nosso interior a consciência de um corpo, a consciência de um corpo comum no interior e a consciência e a glória de um corpo comum para o relacionamento social. Aí, se você for entender isso, Deus vai estar devolvendo para nós como nós era no paraíso, vida e corpo, certo? E que aqui no Cristo essa vida ela se transformou em espírito para ser uma origem. Isso é muito bonito, espírito significa que você é puro, que você não está levando, de uma certa forma, você não está tomando cumplicidade, você não precisa gerar cumplicidade sobre o seu erro, não precisa, mas as pessoas gerem cumplicidade da mesma forma para o seu corpo físico e emocional. Explica muita coisa, explica que o seu corpo é separado, o seu corpo emocional é separado da sua consciência interior, explica que o seu corpo emocional é separado da sua consciência exterior. De uma certa forma, o corpo emocional vai ficar equilibrando o interior e o exterior. Ele vai ficar dividido, aqui no meio, dividido, certo? Para você trabalhar o interior e o exterior. Aí o que vai dar a vida e o corpo? Aqui o espírito vai transformar em vida, você pode fazer isso, e esse corpo que é gloriado aqui, ele vai transformar em um corpo de glória, para ser gloriado com Cristo. E o corpo emocional vai ficar aqui, representando aquela presença emocional. Uma vez eu posso estar triste, outra vez eu posso estar alegre, uma vez eu realizado, outra vez não realizado. Vai entendendo isso de todas as formas. Quando você trabalha metade de todo, uma consciência espiritual, metade, igual está aqui no mesmo espaço de corpo, esse corpo emocional, no mesmo espaço de corpo, você trabalha metade de consciência espiritual para dentro e a consciência espiritual para fora. Trabalha metade, o equilíbrio de todas as coisas, entende? Cada repartição dessa vai representar uma coisa para nós, cada repartição dessa representa uma coisa para nós, nossos pontos, para que nós possamos trabalhar de todas as formas, porque o pé ele tem uma significação, né? De uma certa forma tem uma ideia expressiva, os pés aqui, o pé aqui, as mãos abertas aqui, tem tudo, tem isso, tem uma significação dividido dessa forma, para que a gente possamos ter consciência em tudo, certo? Para que a gente possamos trabalhar em cada detalhe de todas as coisas, para que a gente não seja mais essa vítima social. Então, vamos fazer esse contexto e logo em seguida vamos entrar no próximo contexto, o que eu teria terminado, né, o blog anterior. Vamos lá. A palavra da vida é uma consciência do nosso corpo interior. Isto explica que Deus deu a vida para o corpo Adão e Cristo deu a consciência desta vida. E Cristo deu a consciência dessa vida. Entenda que Deus dá a vida. Deus, só Deus que pode dar vida. Mas o Cristo, ele trouxe a consciência. A consciência é uma menção espiritual da vida. É você estar, de uma certa forma, relacionando o seu interior com o exterior, com exatidão, com certeza daquilo que você quer para você e daquilo que você quer relacionar à sua sociedade, ao seu relacionamento em específico, ok? E, compreendendo isto, entendemos que todos os corpos de Cristo têm um espírito, e todo o espírito uma consciência dessa vida. A vida, ela sempre vai representar o nosso interior, ok? Sendo assim, conhecemos que a relação entre dois corpos em movimento. Sendo assim, conhecemos que a relação entre dois corpos em movimento existe um que dá esta consciência, existe outro que recebe esta consciência. Sendo o que dá é o macho e o que recebe é a fêmea. Sendo o macho, ele vai dar a semente que fertiliza esta consciência. E com o relacionamento de ambos nasce um corpo, e este corpo é espírito. E o espírito gera a palavra, e a palavra gera a vida, e a vida gera o corpo, e o corpo
é fruto desta relação, até que ele possa desenvolver a sua consciência para o relacionamento social, ok? Isso já veio explicado um pouco antes, então vamos entrar no outro contexto para a gente dar continuidade, ok? Se vocês não viram o blog anterior, vejam, certo? Para que a gente possa dar continuidade, porque todos esses blogs diários que eu estou produzindo, ela é uma continuidade, ok? Acompanhe tudo e deixe de ser esta vítima social. Vamos lá. Todo o corpo emocional se aplica dois atos, um para o seu corpo interior e outro para o seu corpo exterior. E sendo o corpo a dimensão deste ato sobre a palavra expressiva de um corpo astral. Quando este ato for passar uma mensagem, certo? Quando eu falei sendo este corpo uma dimensão, eu estou falando do corpo exterior, certo? Eu esqueci de me colocar aqui o corpo exterior, para ser mais exato, ok? Vamos retomar para a gente dar continuidade. Vamos lá, de novo. Vamos retomar tudo. Todo o corpo emocional se aplica a dois atos, um para o seu corpo interior e outro para o seu corpo exterior, sendo o corpo exterior a dimensão deste ato sobre a palavra expressiva do corpo astral, certo? Tudo vai estar à vista, o corpo exterior vai ficar tudo à vista. Quando este ato for passar uma mensagem, pode ser uma consciência emocional habitado representando o corpo interior ou uma consciência desabitado representando o corpo exterior. Ambos pode ser um sentimento, tanto o que estiver dentro quanto a consciência que estiver fora. E o que estiver fora vai ser entregue para o relacionamento social, sendo o ato, eles vão indo e voltando e ganhando proporção mutável na consciência de um corpo e outro. E com este entendimento, podemos conhecer que todo o ato que tem uma consciência, ele pode dar para a vida desta consciência, despertando a consciência de um corpo e outro. Ou ele pode dar e, da mesma forma, uma consciência já morta e que não renascerá nem em um corpo e nem no outro. Isto significa nem um ato pode dar a vida, mas pode remanescer o que já é vivo. E se quiser entender, despertar desta consciência, tudo bem. Isto explica a minha vida no corpo, mas não explica a vida de outro corpo. Esse finalzinho, ele é bem explicativo. O que é que eu quero que vocês entendam? Olha, o máximo que as pessoas podem, né, de uma certa forma, fazer para uma pessoa é dar esta consciência, não a vida, porque a vida ela vai ficar aqui dentro desse corpo emocional, certo? Representando de bem dividido aqui uma consciência espiritual, uma consciência do corpo interior e uma consciência do corpo exterior, bem dividida assim, do jeito que está. E se vocês, né, usados consciente, ele transforma isso aqui em espiritual, isso aqui em espiritual, né? Igual está aqui, uma pedra por dentro e relaciona um relacionamento social. Ou ele quer falar assim, não quero saber de relacionamento social, quero viver minha vida. Então ele tem consciência nesse corpo interior e ele não faz relacionamento social. Ele vai viver a vida dele. Para que eu vou ficar aí me expondo aí, né? Sendo aí desonrado, criticado pelas inconsciências, perseguido pelas pessoas que não sabem de nada? Eu vou viver minha vida. Eu não preciso, de uma certa forma, fazer isso a mim mesmo. Eu preciso fazer isso a Cristo. Eu preciso dar essa consciência ao outro corpo para que, de uma certa forma, ele tenha consciência dessas dimensão de Cristo. Então, eu me disponho a servir a Cristo para que eu possa também servir a outros corpos que não têm essa consciência. Então, o que eu quero que vocês compreendam mais? Você pode, o máximo, levar outros corpos para o abismo. Você introduzir e levar ele à morte dessa sua consciência própria. Mas você dá a vida, não.
Ninguém tem o poder de dar vida para as pessoas, só Deus. É por isso que a nossa consciência, no nosso corpo interior, ele é brilhante, ele é muito perfeito para que nós sentimos bem na presença de nas pessoas com quem nós amamos. Ah, eu vou ver minha mãe, eu vou me sentir bem. Ah, eu vou encontrar com minha esposa, eu vou me sentir bem. Porque são as pessoas que nós consideramos, que nós nos relacionamos bem ao tempo todo, ok? Sempre eu falo que a minha mãe, antigamente, quando eu ia visitar, ainda meu pai estava presente, né? Eu sempre vou muito na minha mãe fazia aquele banquete mais bom. Aí eu falava com ela, aqui eu me sinto um rei de verdade. Eu falava assim para ela, aqui eu sou rei de verdade. É aquela alegria de estar ali, né, com todo mundo reunido. Então, essa é a satisfação, é a alegria, certo? Você estar com a pessoa que você ama. Então, eu ficava ali vendo que a minha mãe gosta de fazer uma comida muito. A mãe faz uma comida muito boa. E sempre umas verduras à vontade, comida, é muito bom. Aí vocês entendem o que eu quero dizer. Isso faz parte desse contexto, só para que vocês tenham consciência. E que muitas das vezes a gente não precisa de muitas coisas. São as coisas simples que elevam a satisfação da gente estar adorando a Deus. Porque quando o nosso corpo está transbordando de felicidade, de alegria, é a hora que Deus está mais íntimo de nós. Quando a gente está triste, a gente está muito triste, aí muito complexo, muito frustrado com as coisas, aí o inimigo fica mais próximo que nós. Quando você tem essa consciência de trabalhar as coisas negativas e transformar ele em coisas boas, você vai vencendo as suas frustrações, as suas inimizades, aquilo que está te atrapalhando de uma certa forma, ok? Existem várias formas, várias terapias que você possa fazer isso de uma forma correta, sem levar prejuízo ao seu relacionamento social. Até então, quando você entrar em crise, você tem que evitar de não levar o prejuízo do relacionamento social. Quando você vê que é uma coisa que está vindo dentro de você, você tem que se transformar isso e fazer com que isso reverta uma coisa boa. Não leva para o relacionamento social, senão vai ficar no prejuízo. Então vamos voltar a esse contexto e falar ele em parte para que a gente possa terminar, certo? Vamos lá. Todo corpo emocional explica dois atos. Dois atos é uma consciência interior e outra consciência exterior, ok? Uma para o seu corpo interior e outra para o seu corpo exterior, sendo o corpo exterior uma dimensão deste ato sobre a palavra expressiva de um corpo astral. O corpo astral são tudo aquilo que você expressa, né? Aquela dimensão expressiva. Ah, quem está falando? Eu não sei, só sei que eu estou ouvindo alguma coisa, certo? Porque isso vira uma dimensão, um astral, um corpo astral. Ela vai ganhando forma para os seus relacionamentos sociais, para aquelas relacionamentos social, volta a ser ter consciência sobre o que ele é interiormente e sobre que ele possa ser exteriormente. Quando a gente fala do exterior, existe uma possibilidade, existe uma contradição disso poder ser o bem e existe aquela ideia de também poder ser o mal. Porque quando se trata de um relacionamento social, vai estar dividido. Mas quando se trata do relacionamento interior, da consciência do corpo interior, é uma intimidade entre você e Deus e não pode estar dividido hora nenhuma. Essas ideias da divisão, ela pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Quando as pessoas vão para fora, para, né, de uma certa forma, cria uma consciência do seu corpo espiritual de uma forma inconsciente e leva prejuízo ao outro corpo, leva prejuízo ao relacionamento social, ela vai ganhando proporção muito complexa, ela vira ratos consequentes, quando os corpos começam a se relacionar emocionalmente, todos os dois ficam negados, certo? Quando os dois ficam relacionando as suas emoções negadas, ok? Entenda isso de todas as formas. Quando este ato for passar uma mensagem, pode ser uma consciência emocional habitada representando o corpo interior ou uma consciência desabitada representando o corpo exterior. Ambos pode ser sentimento tanto que estiver dentro quanto a consciência que estiver desabitando, quando estiver fora. E o que estiver fora vai ser entregue para o relacionamento social, sendo
o ato, eles vão indo e voltando, ganhando uma proporção mutável na consciência do corpo e outro. No blog anterior, eu estava querendo lembrar essa expressão mutável, né? Porque o que eu queria dizer no blog anterior? Se você está acompanhando, vocês vão entender. Eu falei mutante, né? Falei de super-herói, mutante, que é daquela ideia que você machuca e você vai lá e cura a sua ferida, ela vai tampando com o tempo. Então, nós seres humanos, a gente tem essa ideia de ser mutável, né? Não de recurar na hora, mas você vê que nosso corpo machuca, ele vai lá e cura sozinha, né? Você machucou, depois você vai lá e cobre aquela ferida. Então nós, de uma certa forma, tem essa ideia de ser mutante, né? E a gente muda. Se a gente murcha, a gente machuca, a gente cura, né? Só não vai ser aquela coisa ali, pele lisa, vai deixar uma cicatriz, vai mostrar que aquilo ali gerou, deixar um sinal que ali houve uma complexidade. Isso faz parte da natureza, certo? Tudo que a gente, de uma certa forma, temos uma complexidade, ela deixa um sinal. Esse sinal pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva. Então, para entender esse relacionamento, é uma que vai, outra que sai, pode ser coisa positiva, pode ser coisa negativa, da mesma forma, ok? E com esse entendimento, podemos conhecer que todo ato que tem uma consciência, ele pode dar para a vida desta consciência, despertando a consciência de um corpo e outro, ou pode dar, e da mesma forma, uma consciência já morta e que não renascerá nem em um corpo nem no outro. O que é dar uma consciência corpo? Para dar uma consciência morta. É você puxar o outro para o abismo, você ser uma influência para ele. Porque até então nós não precisamos ser influência, não precisamos ser exemplo de ninguém. É aí que entra a religiosidade, as falsidades, o antissocialismo. Você querer ser um exemplo para os outros é você querer ser fardo para o outro, você fardo para você, fardo para o outro. Nós não somos responsáveis, só mesmo aquilo para a nossa consciência interior. Tudo aquilo que nós vamos entregar de conscientização, de uma certa forma, ela vai vir sobre uma graça, sobre o amor incondicional de Deus. Qual que seria isso? O Cristo, certo? Aí não está tudo negado, tudo errado, então nós vamos usar o anticristo. Nesse tempo, vamos usar o anticristo. Vamos criar uma imagem para esse corpo, né? E vamos relacionar ele para que todo mundo fique junto, para que eles possam conhecer essa dimensão da consciência do corpo interior e essa dimensão da consciência do corpo exterior para entregar uma coisa justa ao relacionamento social, né? Pode ser de todas as formas. Quando se trata desse espírito aqui flexionado, um espírito dentro, um espírito fora, que hoje ele está puro para dentro, puro para fora, espírito e espírito, mas no futuro ele vai ser uma consciência, a glória de um corpo comum. A glória de um corpo comum, ela pode ser o equilíbrio emocional quando a pessoa tem consciência. Ela fica aqui postada aqui para dar um equilíbrio emocional, para orientar as pessoas que estão precisando dela. Mas agora, quando a gente estamos em crise, aí é anticristo mesmo, religiosidade, sistema político, tudo aí de todas as formas, ganhando essa ideia imensa de cumplicidade para que todos nós ficamos unidos ou pelo bem ou pelo mal. Então vamos terminar esse contexto e vamos terminar esse contexto. Vamos lá. Isto significa que nenhum ato pode dar a vida, mas pode remanescer o que já é vivo. O que já é vivo são aquela consciência do corpo interior, só isso. Aí cada um vai ter a sua, tá? Você não vai poder dar vida para as pessoas, não vai poder se dar exemplo para as pessoas. O máximo que você pode dar, trazer uma consciência de Cristo, trazer uma consciência do relacionamento social e mostrar para ele que ele é a palavra da vida, ele é a palavra da vida, ele está sendo gloriado com Deus, certo?
Aqui para cá tudo é gloriado com Deus, daqui para cá tudo gloriado com Cristo, ok? De uma certa forma. Que daqui, nesse corpo emocional aqui, no sexto corpo emocional, ele vai ficar dividido entre o relacionamento social e o corpo interior. Do corpo interior para cá, tudo aqui vai ser de Deus ainda, porque aqui Deus está desabitando da sua glória para trazer uma consciência para esse corpo aqui, que naquele tempo era o Adão, né? Que hoje ele está voltando para o lado certo, para a coisa certa, para o Pedro, o corpo emocional é Pedro, que ele vai se dividir entre a consciência do, do anticristo, que é o João, e da consciência interior, que é o Pedro, ok? Pedro I, Pedro II. Existe o blog diário especificando por tudo isso aí. Trabalha isso nas suas consciências e deixa de ser essa vítima social, ok? Então, tudo isso, vamos lá terminar esse contexto. E se quiser entender o despertar desta consciência, tudo bem. Existem muitos hoje, né, nas redes sociais, nas mídias sociais, que muitas pessoas estão desenvolvendo a sua consciência, relacionando isso, né, na rede social, despertar da consciência. Existe muito. Quando vocês ouvirem o despertar da consciência, pare, dê uma atenção, porque isso é importante. As pessoas contando as suas experiências sobre aquilo que elas estão desenvolvendo, que ela, de uma certa forma, não estão sendo mais enganadas, elas estão tendo um relacionamento com Deus e com Cristo, de uma certa forma, fazendo essa ponte, certo? Para uma coisa e outra, certo? Sem tudo de uma forma natural, certo? Vamos lá. E se quiser entender, despertar desta consciência, tudo bem. Isto explica a minha vida no corpo. Explica a minha vida, explica a sua vida, mas não vai explicar a vida de outro corpo. Não explica. O que passa para fora é consciência, né? Consciência de tudo. Ninguém, de uma certa forma, pode dar a vida para outra pessoa, senão Deus. Cristo, ele dá a consciência, ele também não tem o poder de dar a vida, porque o Cristo é o poder negativo de Deus. Ele tem o poder de dar a consciência de você ser gloriado com Cristo, ok? Lindo, 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 incrível, incrível, incrível. Acompanhe tudo e deixa de ser essa vítima social, ok? Vou fazer a outra parte, a 46ª, né, 46ª parte desse amor incondicional. Estou na parte da cumplicidade de Cristo. Eu produzi a cumplicidade do marido. Acompanhe, muito perfeito o que foi dito. Eu quero dar uma ênfase para que vocês animem-se, faça isso por você, ok? Faça isso para ninguém mais, faça isso por você, para um relacionamento íntimo com Deus e para um relacionamento, para você conhecer as possibilidades do relacionamento social que está dentro de Cristo e que hoje vem representado pelo anticristo, ok? Aprenda tudo, muito lindo, muito grandioso. Faça isso por você, não relaciona poder ao homem, certo? Quando as pessoas falam assim, o anticristo está vindo aí, colocando medo em você, você entenda que todas as coisas estão na mão de Deus e não sobre um corpo emocional. Você vê aí, ó, acompanha os blogs tudo interior, você vai ver o quanto o homem não tem nada a ver com isso, o quanto o corpo emocional não tem nada a ver com isso, certo? Acompanhe e vê com seus próprios olhos, tá? Vou terminar esse blog diário. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo, que isso é muito importante. Acompanhe o próximo blog diário, a próxima parte, a continuação. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.